Olá, pessoal. Estamos em mais uma aula de AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Pessoal, vamos iniciar então aqui, certo? Um conteúdo de AFO. Já discutimos aqui receita pública, despesa pública, estágios da despesa, créditos adicionais. E agora vamos realmente para uma última fase para a nossa prova de AFO, que é leis orçamentárias, a iniciativa das leis orçamentárias. Então, nesse contexto de iniciativa nós podemos estar relacionado, como o próprio nome diz, ao início, quem dá a iniciativa, quem faz as leis orçamentárias, quem motiva, como elas surgem, né? Então, o artigo 165 da CF 88, da Constituição Federal de 88, nos diz que a lei de iniciativa do Executivo, Poder Executivo, estabelecerão três elementos. Um é o PPA, que é o Plano Plurianual, certo? PPA. O outro é as diretrizes orçamentárias, o segundo. E o terceiro, os orçamentos anuais. Então, PPA, LDO e LOA, certo? PPA, LDO e LOA. Considerando, né, no caso, quando nós falamos da LOA, da Lei Orçamentária Anual, certo? O orçamento fiscal, o orçamento de investimentos e da Seguridade Social, ok? Ela incorpora esses três orçamentos. É uma única peça orçamentária subdividida em três tipos de orçamentos, mas a peça orçamentária é única. É o princípio da unidade, né? Então, outra questão é que o PPA ele tem uma duração de 4 anos. Então, nós vemos que quando entra um presidente, ele está sob a vigência do PPA do seu antecessor. O Bolsonaro entrou em 2019, estava sob a vigência do orçamento de 2000 do Temer, né? Do último presidente que estava, né, no poder. Então, agora, 2020 iniciou o PPA dele, efetivamente dele, ou seja, o que ele planejou em 2019, junto com seus ministros, etc. e tal. A vigência será 2020, 21, 22, 23. 2023, quem estiver no poder em 2023 estará sob a vigência do atual presidente, do PPA do atual presidente. Então, nível estratégico, a lei de diretrizes orçamentárias, então, como o próprio nome diz, diretriz que direciona, que dá um norte, né? Então, a lei de diretrizes orçamentárias, ela norteia, certo? Ela norteia esse processo que envolve planejamento, que envolve a LDO, melhor dizendo, a LOA, melhor dizendo, né? A LDO, ela norteia a LOA, né? Ela dá uma direção. Quais as questões que precisam ser consideradas? Tá? Então, em nível estratégico, nós temos o PPA. Em nível tático, nós temos a LDO. E em nível operacional, nós temos a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, nós temos três esferas: nível estratégico, tático, operacional. E nível estratégico, temos o PPA, tático, a LDO, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Todo ano, como o próprio nome diz, anual, é feita uma lei que vai realmente reger um determinado período. A LOA de 2021 foi elaborada em 2020, correto? Então, é assim que funciona. Tanto na esfera municipal, estadual, como federal, ok? Aqui, pessoal, nós temos o seguinte, olha, observa essa questão, como este assunto foi exigido em um concurso, né? Em concursos, né? Nesse concurso aqui do MPU, fala sobre julgue os itens seguintes acerca do PPA, da LDO e da LOA, conforme a CF. As leis orçamentárias podem ser de iniciativa do Poder Legislativo. Errado. As leis orçamentárias são de iniciativa do Poder Executivo.
executivo. Portanto, não podem ser de iniciativa do Poder Legislativo. CF 88, artigo 165, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, pessoal, 1. O PPA, 2. A LDO, as leis de diretrizes orçamentárias, e a LOA, certo? Tanto na esfera federal, estadual e municipal, há um PPA, LDO, LOA, certo? É lógico que, né, dependendo do estado, né, do contexto, algumas coisas podem ser realmente, por exemplo, se o estado recebe dinheiro federal, isso é tratado de uma maneira específica, né? O recurso federal, se o gestor não gera adequadamente, ele vai estar sujeito ao controle externo do TCU. Então, tem todo um contexto já, né, para lidar no estado, no município, com recurso federal. Tem que ter realmente cuidado, que o pessoal fica com medo do TCU ir lá e o controle externo bater lá na porta deles. PPA. O Plano Plurianual, segundo a Constituição Federal de 88, o artigo 65, nos diz o seguinte: a lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, para as relativas aos programas de duração continuada. Quais são o nosso mnemônico? O nosso mnemônico para memorizar os elementos do PPA. Diretrizes, objetivos e metas. Observa que fala aqui, diretrizes, objetivos e metas. Diretrizes são orientações gerais ou princípios que nortearão a capacitação e o gasto público com vistas a alcançar os objetivos. Exemplo, combater a pobreza e promover a cidadania. Então, diretrizes do DOM, mnemônico DOM. Objetivos: discriminação dos resultados que se quer alcançar com a execução de ações governamentais. Exemplo, elevar o nível educacional da população, especialmente combatendo o analfabetismo. Metas. As metas, elas são mais objetivas, elas são quantificáveis, certo? Quantificação física ou financeira dos objetivos. Construção de 3.000 salas de aula em todo o país, ou investir no período de 4 anos, 100 milhões na construção de salas de aula. Correto, pessoal? Então, aí, esse é o ponto que precisamos considerar quando falamos de PPA. DOM, diretrizes, objetivos e metas. Outra questão do PPA: a lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas, lembra que nós enfatizamos isso, e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas a programas de duração continuada. Então, observa, nós falamos nessa parte da CF 88, artigo 165, nós falamos aqui de forma regionalizada. Observa, quando fala de forma regionalizada, isso, o que realmente quer dizer quando nós falamos regionalizado? A regionalização tem por fim orientar a intensidade diferenciada que as ações do plano terão pelo território, na medida em que as realidades das diversas parcelas desse território se diferenciam. Ok, pessoal? Outro ponto aqui para considerar. Ok. Opa. Além disso, ao regionalizar, o planejador delimita o espaço onde determinado problema a ser enfrentado se apresenta de forma mais evidente. Para que se tenha sucesso, é preciso centrar foco na solução ou minimização dos problemas. E isso é possível localizando-os. Então, quando nós falamos de forma regionalizada,
o PPA ele vai ter realmente alcançar o norte, o nordeste, o centro-oeste, o sudeste, o sul, as regiões do Brasil. Nós estamos falando realmente das regiões, certo? Então, pessoal, isso aí precisa ser considerado quando falamos de PPA, ok? Agora, outro ponto aqui que nós vemos no PPA. Nós falamos, o parágrafo, né? Quando nós falamos aqui do parágrafo primeiro, certo? O que nós vemos aqui no parágrafo primeiro? Fala assim: a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada. Nós já indicamos aqui que são as regiões realmente do Brasil. As diretrizes, objetivos e metas. Falamos dos objetivos do DOM, da Administração Pública Federal para as despesas de capital. Certo, pessoal? Então, e outras delas decorrentes. E para as relativas à programação de programas de duração continuada. Então, quais são as despesas de capital? Que nos fala aqui o nosso parágrafo primeiro, certo? Parágrafo primeiro do artigo 65. Despesas de capital, investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. Então, falou despesa de capital, investimento, inversão financeira, amortização da dívida. Exemplo, construção de escolas e hospitais de investimentos. Então, despesa de capital. Nós estamos falando de grande vulto, certo? Outro ponto aqui que nós precisamos considerar, certo? É que programas de duração continuada, despesas vinculadas a programas com duração superior a um exercício financeiro. Exemplo, programa Bolsa Escola. Duração continuada. Falou que a duração continuada está se referindo não somente ao exercício do ano presente, né? Mas é superior àquele exercício financeiro do ano de 2020, por exemplo. Quer dizer, duração continuada, aquele que vai para 2021, 22, 23. Programa Bolsa Família, por exemplo, é um programa de duração continuada, né? Outra coisa do parágrafo 1º do artigo 65, fala assim, a lei que instituir o plano plurianual. Quando fala a lei que instituir o plano plurianual, qual o conteúdo, então, do PPA? Né? Fixa de forma regionalizada, estabelecerá de forma regionalizada. O quê? O DOM, diretrizes, objetivos e metas do governo. Nós já falamos que é para despesa de capital, despesas correntes derivadas da despesa de capital, lógico, né? As despesas de duração continuada, ou seja, que vai para mais de um exercício financeiro, ok? Essa questão aqui, olha como é que ela foi cobrada. Quando a lei orçamentária estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal, DOM, diretrizes, objetivos e metas, para despesas de capital e outras delas decorrentes, despesas de capital, inversões financeiras, nós falamos, e também delas decorrentes, ou seja, margem de exercício financeiro, e para as relativas a programas de duração continuada, estará instituído a espécie de orçamento denominado aí, orçamento anual, LOA, não. Planos regionais, não falamos sobre isso. Planos setoriais, não. PPA, está se referindo a PPA, DOM, despesas de capital, outras delas decorrentes, programas de duração continuada, PPA. Então, a Constituição Federal fala claramente no seu parágrafo 1º, artigo 65, a lei que instituiu o PPA, o Plano Plurianual, estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas a programas de duração continuada. Aqui nós temos nossos planos, né? Constituição de 67, né? Nós temos aí o orçamento plurianual de investimentos, que na época que era considerado. Naquela época era
vigência de 3 anos e era restrito aos investimentos, projetos, despesas de capital e obras. A CF 88, a Constituição Federal de 88, ela estabeleceu o Estado exercerá o seguinte, a função de planejamento por intermédio de duas modalidades de planos. Planos e programas nacionais, regionais e setoriais e o plano plurianual. Tá? CF 88, função de planejamento do Estado. Os primeiros, os planos e programas nacionais, regionais e setoriais são determinantes para o setor público e indicativos para o setor privado. Ok, pessoal? Outro ponto aqui, considerando ainda o no PPA, sobre o PPA. Parágrafo 4º do artigo 65. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Então, nós temos aí o PPA, certo? Planos e programas nacionais, regionais e setoriais. Ok? Os planos nacionais e regionais de desenvolvimento não têm sido elaborados. Correto? Não, isso não tem ocorrido. Planos setoriais, o que tem acontecido? Os planos da reforma agrária, a Constituição de 88, artigo 188, né, da Constituição Federal de 88, trata disso. De educação, artigo 212, do parágrafo 3º, e o artigo 214 da Constituição Federal de 88, é tratado de planos setoriais. Né? Então, realmente, o plano plurianual, ele trata de planos... existe na Constituição os planos setoriais, todavia os planos nacionais e regionais não têm sido elaborados, né? Pelo menos nesse contexto aí, não. De leis, né? Tá. Temos aqui algumas vedações, ok? Algumas vedações. Observem. São vedados. Artigo 67, parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse o exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Investimento cuja execução seja inferior a um exercício financeiro não precisa estar no PPA. Certo? O que acontece, pessoal? É crime de responsabilidade, certo? É crime de responsabilidade autorizar, incluir num PPA vigente de 4 anos elementos estranhos ao planejamento, ao processo de planejamento. Então, o gestor que ele passar a autorizar certas despesas, né, com determinados projetos, que não tem nada a ver com o PPA que foi desenhado para um período de 4 anos, é complicado, né, pessoal? Então, vai ensejar, vai incorrer em um crime de responsabilidade. O gestor qualquer gestor, qualquer agente político, qualquer gestor realmente que se estiver envolvido, né, em autorização ou inclusão sem prévia fazer parte do planejamento, se aquele elemento não faz parte do planejamento. Então, sobre a vigência agora do PPA. O plano plurianual é um plano de médio prazo, por meio do qual se ordena as ações de governo que levam ao atingimento dos objetivos e das metas fixadas para um período de 4 anos. Então, nós dizemos que o PPA é o período de 4 anos. Embora esteja no nível estratégico, não podemos falar isso em 4 anos em longo prazo. Não se fala assim em longo prazo, né? Então, tratamos então de uma lei ordinária de iniciativa do Poder Executivo, conforme o artigo 65 da Constituição Federal. Cada governante eleito deve propor o seu primeiro ano de governo, as diretrizes, objetivos e metas, que depois de aprovadas, terão vigência nos 3 anos seguintes de sua gestão e no primeiro da gestão que seguir. Como nós já falamos, o PPA,
presidente que entra, o governador que entra, que inicia o seu governo, o prefeito que inicia seu governo, ele inicia o governo perto, seguindo o PPA do seu antecessor. Só que os últimos 3 anos de governo está relacionado ao PPA, certo? O plano plurianual, já do seu governo. Os últimos 3 anos do seu governo. E aí, claro, né, o primeiro ano do governo seguinte, seja se ele realmente conseguir a reeleição, estará realmente sendo regido pelo PPA do seu próprio governo. Né? Foi feito para 4 anos. Caso contrário, o novo governante estará realmente sendo regido, sendo esse momento, né, do primeiro ano de governo, do PPA do seu antecessor. Aqui nós temos o PPA, um exemplo aqui de 2008 a 2011. Observem aqui esse mandato do presidente desse período, né, de 2007, 8, 9, 10, 4 anos. Então, observa aqui a linha do tempo, 8, 9, 10, 3 anos de PPA. O 4º ano é o segundo mandato do presidente, 2011 a 14. Certo? Então, observa aqui que o PPA de 2012 a 15, ele vai realmente, a partir de 2012, 13 e 14, esse presidente aqui, do seu segundo mandato, estará sendo regido pelo PPA, né? Seu próprio PPA. Né? E assim sucessivamente, né? Então, sempre é 4 anos mesmo, e sempre essa questão aí da vigência baseada no governante anterior, né? O PPA. Vigência do PPA não coincide com o mandato do chefe do Poder Executivo. Certo? Não, isso é tema de concurso, então, inclusive, pessoal. O PPA não coincide com o período do mandato do chefe do Poder Executivo. Tanto em nível federal, presidente da República, estadual, governadores, ou distrital, né? E municipal. Não coincide com o mandato do chefe do Poder Executivo, pessoal. Prazos do PPA, LDO e LOA. Parágrafo 8º. Cabe à lei complementar, inciso 1º, dispor sobre o exercício financeiro, a vigência e os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Ok, pessoal? Então, aqui novamente nós vemos a questão dos prazos de vigência, nova lei de finanças públicas que irá substituir a lei 4.320 de 64. Nós vemos aqui, encontram-se em tramitação no Congresso Nacional, né, projeto de lei complementar, 135 de 96. Não sei agora como é que ficou essa questão dessa tramitação. Enquanto esta lei não é aprovada, regras para prazos do PPA, LDO e LOA estão disciplinados no artigo 35 do ADCT da Constituição Federal. Outro ponto aqui do prazo. Prazo para envio do PPA. Qual é o prazo para enviar o plano plurianual? Artigo 35, parágrafo 2º, inciso 1. O projeto de plano plurianual para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato do presidente subsequente será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro. 4 meses, ó. E devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Observem, falou até 4 meses para enviar antes de findar o exercício financeiro. O exercício financeiro nós sabemos que é de 1 ano. 1º de janeiro, 31 de dezembro. É um exercício financeiro no Brasil. Nós estamos falando um exercício financeiro no Brasil, porque em outros países, o exercício financeiro às vezes é diferente. Julho, sei lá, maio, março, dependendo do país, né? O nosso é 1º de janeiro a 31 de dezembro. E observem aqui uma coisa. 31 de agosto, ó, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, qual é o prazo para enviar o PPA? Poder Executivo, tanto na esfera federal, estadual, municipal, poderá elabora a proposta, o projeto de PPA e envia para o Legislativo.
Até quando? Até 31 de agosto. Não pode passar dia 31 de agosto, pessoal. Então, você tem aí 8 meses para enviar o PPA. Presidente, governador, prefeito tem 8 meses, tá? Quando iniciou o seu governo. Depois que enviou, o Congresso ou o Legislativo, a Assembleia Legislativa no âmbito estadual, né? A Câmara dos Vereadores ali no âmbito municipal, no caso, o Congresso Nacional discute, vota e aprova a lei do PPA até 22 de dezembro. Então, é votado o PPA até 22 de dezembro, senão ninguém sai de férias. Tá? Então, eles se preocupam logo em votar, que eles sabem que senão eles vão ficar lá presos no Congresso, tem que votar. E, realmente, esse processo de votação tem que passar ainda pelo presidente, tudo. Então, eles vão ter que votar muito antes do dia 22, para poder realmente entrarem de recesso parlamentar. Ok? Que mais, pessoal? Agora nós vamos para o PPA 2012 2015. Eu vou utilizar esse do Plano Mais Brasil, esse PPA, correto? Vamos lá. Programas PPA 2012 a 2015. Os programas são classificados em 2 tipos. PPA 2012 a 2015. Artigo 5º. Programas temáticos. Temático. O que é o programa temático, pessoal? Baseado nesse PPA, ele expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade. Ora, a sociedade precisa de bens e serviços e o Estado se propõe a ofertar certos bens e serviços à sociedade. Esse é o programa temático. Programa de gestão, manutenção e serviços ao Estado. Expressa e orienta ações destinadas ao apoio à gestão e à manutenção da atuação governamental. Então, nós temos o nosso parágrafo único. Não integra o PPA de 2012 a 2015, os programas destinados exclusivamente a operações especiais. Beleza, pessoal? Vamos aqui continuar. Programas do PPA 2008-2011. Vamos fazer algumas considerações aqui. Lei 11.653 de 2008, PPA de 2008 a 2011, artigo 4º, programa finalístico. Era falado do programa finalístico. Pela sua implementação, são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores. Observa a necessidade aqui de aferir, ou seja, de medir. Medir o que foi entregue para a sociedade, os bens e serviços que foram entregues para a sociedade, pessoal. Programa finalístico. Indicadores realmente ajudam a mensurar, a avaliar se aquele projeto, se aquele programa, ele tem efetividade, se ele é eficiente. Né? Programa de apoio às políticas públicas e áreas especiais. Aqueles votados para a oferta de serviços ao Estado, para a gestão de políticas e para o apoio administrativo. Certo? Então, aqui, esse programa está mais relacionado à gestão das políticas, tá? Relacionado a esse apoio administrativo, da oferta desses serviços à sociedade. Agora, considerando aqui o PPA de 2012 a 2015, programa temático, retrata no plano plurianual a agenda de governo organizada pelos temas de políticas públicas e orienta a ação governamental. Sua abrangência deve ser a necessidade para representar os desafios e organizar a gestão, o monitoramento, a avaliação, as transversalidades, as multissetorialidades e o territorialidade. Programa temático se desdobra em objetivos e iniciativas, né? Então, objetivos e iniciativas estão relacionados a este programa, tá? Então, pessoal, outro ponto importante aqui que nós precisamos considerar: atributos do programa temático. Quais são os atributos do programa temático? Código e títulos. Código e título. Outra questão importante, pessoal. Contextualização. Indicadores. Valor global. Valor de referência para a individualização de projetos como iniciativas. E, finalmente,
objetivos. Tá, agora vamos considerar aqui, nós estamos pegando aqui apenas um estudo de caso do que de um PPA, certo? 2012 a 15. Principais mudanças e características. O que mudou? Processos distintos e complementares. Ó. O plano formaliza objetivos e iniciativas. Então, tem um orçamento, organizações. Então, isso vai afunilando melhor, você tendo realmente objetivos. Órgão responsável. Cada objetivo terá como responsável pela sua coordenação um ministério. Opa, aqui uma outra mudança. Um ministério responsável pelo objetivo. Né? Em termos de coordenação. Cujas atividades impactam de maneira mais contundente a implementação do objetivo. Outro ponto importante aqui. Cria-se espaço para monitoramento, avaliação e gestão do plano, objetivos e iniciativas. Ou seja, nós temos aí, pessoal, o processo realmente de... Observe que é muito parecido, quando você fala de um PPA, é muito parecido ao ciclo de avaliação de projetos, muito parecido. Monitoramento, avaliação, né? E elaboração, implementação, né? É muito parecido, né? Outra questão aqui, regionalização das metas dos objetivos, conforme o tratamento da temática. Se é sobre biomas, queimadas, região hidrográfica, territórios de identidade, questão indígena, questão realmente de minorias, questão realmente relacionada a temas sobre educação, alcance da educação pública, né? Saúde pública, questão agora mais atual, pandemia, correto? Então, pessoal, PPA aqui nós temos aí 2012, 2015, a regionalização, Constituição Federal de 88, artigo 65, nos fala o seguinte, parágrafo 1º, a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada, observa, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas a programas de duração continuada. Observa que nós falamos, PPAs anteriores, as regiões, né? Todos os PPAs relacionados à região norte, nordeste, centro-oeste, sul, né? Sudeste. Agora, regionalização do PPA 2012-2015. Fornece informações relacionadas à distribuição das metas estipuladas para o objetivo no território. Pode ser também a expressão regional do quadro atual a ser modificado pelo objetivo. A regionalização será expressa em macro-regiões, estados ou municípios. Em casos específicos, poderão ser aplicados recortes mais adequados para o tratamento de determinadas políticas públicas, tais como região hidrográfica, bioma, territórios, identidade, áreas de relevante interesse mineral, etc, etc, etc. Né? Observa que são casos específicos, né? Casos específicos. Então, aqui, basicamente, ele não foi muito abrangente, né? Região hidrográfica, bioma, territórios de identidade, áreas relevantes de interesse mineral. Ele foi bem específico. E aqui também ele deu alguns objetivos e metas, ó, esses mesmos que nós acabamos de citar. Podem ser tratados em PPAs futuros? Podem, até devem, eu diria. Não sei se entrou no PPA de 2000. Bom, provavelmente não, mas entrou a questão da queimada, né? Porque nós já estamos na vigência do PPA do atual governo. Mas pode realmente, de maneira emergencial, ser liberado recursos para tratar desse assunto. Afinal de contas, as queimadas que estão tendo no Brasil todo, elas realmente elas impactam, né, muito o nosso país. Pode, então, de outra maneira, créditos adicionais e outros planos para poder conter e otimizar o nosso espaço, a nossa convivência e melhorar a situação da nossa vegetação. O que nós vemos nesse contexto aí? Realmente é uma situação de emergência, né? Lidar com a atual questão das queimadas, né? Agora aqui, nós vemos no qualquer PPA que podemos falar, agora estamos falando de 2012 a 15, programas temáticos. Os programas temáticos, eles têm iniciativas. O que é uma iniciativa? A iniciativa, ela declara entregas à sociedade de bens e serviços.
resultante da coordenação de ações orçamentárias e outras ações institucionais e normativas, bem como a pactuação entre entes federados, entre estados e sociedade e de integração das políticas públicas, pessoal. Agora, quando nós falamos assim de ações, as ações são detalhadas somente na LOA. A LOA, ela vai especificar, ela vai detalhar, ela vai realmente ser mais objetiva, ela vai se aplicar de maneira mais efetiva realmente ao caso concreto, né? Ações orçamentárias são criadas a partir das iniciativas. As ações relacionadas serão detalhadas somente na LOA. Outro ponto aqui que nós podemos considerar e devemos considerar, pessoal, sobre as iniciativas. Declara, nós falamos, a entrega à sociedade de bens e serviços. Ó, o que são esses bens e serviços? Serviços, bens, alimentação infantil, podemos falar de creches, né? Ou então, serviços educacional, serviços de saúde. Bens podem ser também medicamentos que uma pessoa precisa para sobreviver, né? E por aí vai. Ó, uma estrada é um bem, né? Então, a entrega à sociedade de bens e serviços resultante do quê? Da coordenação de ações orçamentárias e outras ações institucionais e normativas, tá? Então, nós citamos aqui no nosso exemplo iniciativas. Implantação de usina elétrica, iniciativa. Implantação de pesquisa em centrais elétricas, iniciativas. Implantação de centrais geradoras hidrelétricas, iniciativa. E aí nós temos outras iniciativas realmente que surgem para poder realmente compor um PPA, né? Então, a relação entre o plano e o orçamento, ele vai ter programas e objetivos, iniciativas e ações. Programa 2032, por exemplo. Educação superior, graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa, extensão. Tudo isso aí pode ter realmente um programa, né? Objetivo, outro código, 0803. Apoiar a formação de pessoal qualificado em nível superior para fortalecer o Sistema Nacional de Educação, contribuindo para a melhoria da educação básica e para o fortalecimento e o crescimento da ciência, da tecnologia e da inovação, visando o desenvolvimento sustentável do Brasil. Então, quando nós falamos assim de um programa como esse, na área educacional, qual é o órgão responsável? O Ministério da Educação. Tá? Quando nós falamos de iniciativa, tem códigos para iniciativa. Esse código aqui que nós estamos tratando, para poder realmente cooperar para um programa de pós-graduação, graduação, ensino, pesquisa e extensão, nós temos a iniciativa 0390, concessão de bolsas. Está lá na MTO, né, nesse período, e faz parte do orçamento, né, da lei orçamentária, concessão de bolsas, auxílios e outros mecanismos no país e no exterior para a formação, valorização e capacitação de recursos humanos, para promover a cooperação internacional do Sistema Nacional de Pós-Graduação em áreas de interesse nacional e regional, inclusive formação de professores de garantida equidade étnico, racial e de gênero. Esse aqui é uma iniciativa com código específico, você vê como é que ele é bem abrangente, né, em termos de conteúdo. Agora, olha o próximo código, 0391. Fomenta o desenvolvimento científico e tecnológico com apoio à pesquisa, à inovação, à manutenção, à promoção de mecanismos de cooperação internacional e à ampliação de programas de acesso a acervos digitais e à base de dados. Aqui nós temos aqui um programa, né? O 0391, que acabamos de citar. Observa que ele tem a iniciativa dele, isso aqui no documento da própria LOA, ação título 2005, ensino, graduação, tem o código, né, pós-graduação, estatísticas e geociências, olha o outro código 2317, acesso à informação técnica e científica, tecnológica. 4909, funcionamento de cursos de pós-graduação em botânica e meio ambiente. Então, na LOA, as iniciativas são desdobradas em ações orçamentárias, projetos, atividades e operações especiais, né, pessoal? Olha como é que isso aqui foi cobrado em concurso. No contexto da elaboração do PPA, o conceito de iniciativa é definido como as entregas de bens e serviços à sociedade
resultantes da coordenação de ações orçamentárias e outras ações institucionais e normativas, bem como do pacto entre entes federados, entre Estado e sociedade, e da integração de políticas públicas. Certíssimo? O que é iniciativa? Entrega à sociedade, ele declara as entregas à sociedade de bens e serviços. É isso que é a iniciativa, né? Resultante da coordenação de ações orçamentárias e outras ações institucionais e normativas, bem como da pactuação entre entes federados, entre Estado e sociedade e da integração de políticas públicas. Correto, pessoal? Agora vamos falar um pouquinho da LDO. Lei de Diretrizes Orçamentárias na Constituição Federal, artigo 65, parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá agora, antes era metas e DOM, né? Agora, nós estamos falando de metas e prioridades. Compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da LOA, da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então, nós temos aqui, pessoal, metas e prioridades. A questão falar de metas e prioridades, provavelmente ela está se referindo à LDO, certo? Se falar de DOM, diretrizes, objetivos e metas, está se referindo, deve se referir ao PPA, né? Então, aqui nós temos metas e prioridades. Mnemônico, MP, estabelece as metas e prioridades da administração, incluindo as despesas de capital para o exercício subsequente, certo? LDO, elo entre o plano plurianual e a lei orçamentária anual. As prioridades e metas fixadas, por sua vez, devem ser compatíveis com os objetivos e com a estrutura de programas constantes no PPA. Orientará a elaboração da lei da LOA e, portanto, o primeiro estágio da elaboração do orçamento anual. Outra questão sobre a LDO. Fala assim, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da LOA, Lei Orçamentária Anual, agora pronto, disporá sobre as alterações na legislação tributária. Disporá sobre as alterações na legislação tributária. Então a LDO, ela pode, então, dispor para alteração na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então, quando nós falamos aqui, alteração na legislação tributária, as receitas tributárias são uma das principais fontes de financiamento dos gastos públicos. Ora, como é que o Estado ele se financia? Basicamente, por meio da receita pública. Portanto, existe a necessidade de haver uma revisão adequada, tanto em relação aos acréscimos, quanto em relação aos decréscimos. Previsão de novos tributos, diminuições ou aumento de alíquotas, etc. Outra questão aqui que nós precisamos considerar. Política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Quais são essas políticas? Quais são essas agências? Políticas prioritárias. Banco do Brasil é uma agência de fomento. O que é uma agência de fomento, pessoal? Uma agência é uma instituição, nesse caso, um ente, como o Banco do Brasil, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste, demais agências de agências fomentadoras do desenvolvimento. A agência de fomento, ela estimula o desenvolvimento por meio de financiamentos federais. Dinheiro federal, né? Governo federal. Então, existem reservas, né? O dinheiro que é utilizado, melhor dizendo, esse nome reservas, melhor dizendo, uma determinada quantia que esses bancos possuem e podem emprestar para a sociedade, promovendo assim o desenvolvimento econômico da região, né, da cidade, do município e por aí vai. Olha como é que foi cobrada essa questão aqui, em concursos aí. O estabelecimento da política de aplicação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES,
faz parte das diretrizes fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo Federal, certo? A LDO está relacionada a fomento, né, a estabelecer diretrizes. Então, é o que fala realmente, o que reza na Constituição Federal, de artigo 65, parágrafo 2º, a LDO compreenderá as metas e prioridades. Pessoal, metas e prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital, para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então, o BNDES, ele é uma agência financeira oficial de fomento, ok, pessoal? Juntamente com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e etc. Parágrafo 1º, o que é que fala do artigo 69 da Constituição Federal? A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações, instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas. Primeiro aqui, né? Inciso 1º. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal aos acréscimos dela decorrentes. Inciso 2º. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e sociedade de economia mista. Ok? Artigo 157, o Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de junho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, caput com redação dada pela Lei Emenda Constitucional número 50 de 2006. Parágrafo 2º. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, observa, pessoal. Qual é o período, então, para poder elaborar LDO, aprovar LDO, aprovar PPA? Aqui nós estamos falando da LDO, né? Então, observa. 2 de fevereiro a 17 de julho. Funcionamento do Congresso. Primeiro semestre. Segundo semestre, 1º de agosto e 22 de dezembro. A sessão legislativa, pessoal, ela vai continuar enquanto não for votado a LDO. Ninguém vai para casa no Congresso enquanto não aprovar a LDO. Tem que ser aprovado, faz parte do processo, né, legislativo, faz parte do processo orçamentário, de gestão, inclusive da coisa pública, do orçamento público. Tem que realmente fazer o processo, tem que modificar, vetar, enfim, tem que voltar para o executivo e o executivo também sancionar. Se o executivo ficar realmente insatisfeito, manda de novo até realmente ser votado, senão fica assim nesse ciclo aí. Então, como todo mundo quer ir para casa, vai votar ali, às vezes com, né, uma ressalva, vai querer mudar o texto, etc. e tal. Sabe como é que funciona no Congresso? Observa aqui na LDO, prazo para envio. Qual o prazo? Segundo o artigo 35, parágrafo 2º, inciso 2º, o projeto de LDO será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Observa que, diferente do PPA, que o período para enviar para aprovação ao legislativo, enviar para o legislativo, é de 8 meses, a LDO já é de 8 meses e meio. Então, de janeiro a 15 de abril, o Poder Executivo elabora a proposta de LDO e envia para o Legislativo. Ok? Até 15 de abril. Oito meses e meio, na verdade, 8 meses e meio, na verdade, antes do encerramento do exercício financeiro, tá? Então, na verdade, a LDO tem que ser enviada 8 meses e meio antes do encerramento, antes do encerramento do exercício financeiro, ou seja, antes de finalizar um ano.
Então, o período aí, a partir de 15 de abril, o Congresso, até 17 de julho, o que o Congresso vai fazer? Ele vai discutir, vai votar, aprovar a LDO até 17 de julho. Ok? Então, ele tem até 17 de julho, depois que recebeu até o dia 15 de abril, para votar a LDO. Certo, pessoal? Vamos falar agora da LOA. O que é a LOA, pessoal? É a Lei Orçamentária Anual. É o orçamento público. É o orçamento brasileiro. É uma lei que, entre outros aspectos, exprime, em termos financeiros, a alocação dos recursos públicos. Trata-se de um instrumento de planejamento que espelha as decisões políticas, estabelecendo ações prioritárias para atendimento das demandas da sociedade em face à escassez de recursos. Então, nós vimos já falamos um pouco disso, os recursos são escassos, as necessidades humanas ilimitadas. Esse aí, realmente, a definição neoclássica de economia, né? Há necessidades e o orçamento público ele serve para, por meio dele, gerar bens e serviços, produzir bens e serviços, para alocar esses bens e serviços, ofertar esses bens e serviços para a sociedade. Envolve um instrumento de planejamento? Sim. Envolve decisões políticas? Sim. Certo? Outro aspecto do conceito, o orçamento público consiste em um instrumento de programação anual para a viabilização de acordo com as diretrizes previamente estabelecidas da concretização dos programas previstos no PPA. Características é a previsão de toda a receita e a autorização das despesas públicas. Define as fontes de receita e detalha as despesas por órgão de governo e por função, expressas em valores monetários. Contém os programas, subprogramas, projetos e atividades que devem contemplar as metas e prioridades estabelecidas na LDO, com os recursos necessários ao seu cumprimento. Então, deverá ser compatível com o PPA e com a LDO. Então, a LOA, pessoal, ela já nasce subordinada ao PPA e à LDO. Né? O LDO já tem que fazer as diretrizes, né, as metas e prioridades de acordo com as diretrizes, objetivos e metas estabelecidos no PPA. A LOA, ela é mais submissa, vamos dizer assim, mais ainda, que ela está se restringindo a outras duas leis, tá? O PPA e a LDO. Outra questão aqui que nós vemos, a lei formal. A LOA é uma lei no sentido formal. Apenas prevê as receitas públicas e autoriza os gastos, sem criar direitos subjetivos e sem modificar as leis tributárias e financeiras. E dispor sobre a lei tributária é coisa da LDO. A LOA só vai realmente obedecer. No Brasil, o orçamento é apenas autorizativo, não é impositivo. Tá? O orçamento no Brasil é autorizativo. O orçamento público se caracteriza por ser uma lei. Essa é uma das maiores características da LOA. É uma lei temporária, tem vigência limitada. Ok? A LOA tem vigência limitada. 1 ano. Especial, de conteúdo determinado e peculiar, processo legislativo. Passou para o processo legislativo, por isso é especial e peculiar. Ordinária. Ordinária porque era aprovada por maioria simples. Leis ordinárias são aquelas aprovadas por maioria simples. Então, PPA e LDO não são leis ordinárias e temporárias. São leis ordinárias e temporárias. Tanto o PPA como a LDO também são leis ordinárias e temporárias. Ok, pessoal? Composição aqui, então, da LOA. Compreende os orçamentos. Quais orçamentos? Nós já temos falado em aulas anteriores, que a LOA, ela contempla o orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social, ou seja, dotações para a saúde, previdência, assistência social, Seguridade Social, e de investimentos. Ok, pessoal? Essa é a composição da LOA. Outro ponto da LOA, parágrafo 5º, a Lei Orçamentária Anual compreenderá. Nós falamos aqui, ó. O orçamento fiscal. Quando nós falamos do orçamento fiscal, o que nós estamos. Qual é o conteúdo do orçamento fiscal? Referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta,
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Quando falamos de orçamento fiscal, estamos falando, certo, das entidades, dos órgãos da administração direta e indireta. Outra coisa, o orçamento fiscal de toda a administração pública direta e indireta, ou seja, todos os poderes, MPU, Ministério Público, TCU, órgãos, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, engloba a despesa da receita de toda a administração pública para um exercício financeiro. A LOA é para um exercício financeiro. Exceto os investimentos das empresas estatais e as receitas e despesas relativas à Seguridade Social. Nós podemos considerar depois, em outro momento, né, as empresas estatais dependentes. Né? São as estatais dependentes de recursos públicos. Existem as estatais não dependentes do recurso público federal. Certo? Mas as estatais dependentes, ou seja, as empresas estatais que realmente precisam do recurso público federal, então realmente tem que ser regido pelo orçamento da LOA. Tá? Tem empresas estatais que são autônomas, que dão lucro, então não precisam depender do orçamento público federal. Outra questão aqui do parágrafo 5º da Lei Orçamentária Anual compreenderá, inciso 2º, o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Empresas que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, significa também empresas públicas e sociedade de economia mista. Aqui, empresas estatais independentes, entendam, são as empresas realmente que não têm nenhum tipo de dependência do recurso federal, não depende do orçamento federal. Eles realmente são empresas que dão lucratividade para o Estado, ou seja, se sustentam sozinhas, são autônomas, né? Outra questão aqui do parágrafo 5º da LOA, que compreende no inciso 3º, tá? O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, à administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Quando nós falamos aqui de Seguridade Social, pessoal, o que nós estamos falando do orçamento da Seguridade Social? Contempla a saúde, a previdência, a assistência social. Tem o pessoal que realmente recebe pela previdência, então faz parte do orçamento, né, da LOA contemplar, então, a Seguridade Social. Então, a assistência social ela abrange todas as entidades e órgãos vinculados à Seguridade Social, da administração direta e indireta, bem como fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. A razão da desvinculação dessas ações no orçamento fiscal para um suborçamento específico da Seguridade Social é a garantia de que esses recursos não serão desviados para qualquer fim, como aconteceu durante muitos anos no Brasil, gerando déficit na Previdência Pública. Visa, pois, conferir transparência à gestão da Seguridade Social, pessoal. Então, essa questão aí, essa rigidez, é para não desviar dinheiro público. Não é por isso que a razão da desvinculação dessas ações do orçamento fiscal, né? Não está ligado ao orçamento fiscal ao orçamento da Seguridade Social. Porque, não, está precisando de dinheiro aqui, ia lá no orçamento da Previdência e pegava dinheiro. Aí depois dizia, não, a Previdência é furada, ela dá prejuízo. Dá prejuízo nada. O pessoal desviou um monte de dinheiro, aí a Previdência dá prejuízo, né? Aqui nós vemos a elaboração de proposta orçamentária no Brasil, compreende a preparação de diversos instrumentos, entre os quais se destacam o plano PPA, IDO, a LOA. Com relação a esses instrumentos, julgue os próximos itens, aqui, como foi exigido em um concurso, né? E o enunciado, e fala assim: conforme determinações constantes da Constituição Federal, a LOA deve compor-se de 3 orçamentos: fiscal, monetário e de investimento das empresas estatais. Com certeza não, pessoal, está errado, né? A LOA ela é constituída do orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento da Seguridade Social. Não há esse negócio de orçamento monetário. Tá? Não há mais. Já houve.
Artigo 95. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Inciso 1º, dos empregados, incidentes sobre a folha dos salários, do faturamento e o lucro. 2, inciso 2º, dos trabalhadores. 3, sobre a receita de concursos de prognósticos. Tá? Parágrafo 1º, melhor dizendo, né, da lei da Constituição Federal, do artigo 95, as receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Parágrafo 2º, a proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência e assistência social, que é a constituição do orçamento da Seguridade Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ó, metas e prioridades está relacionado ao quê? Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Okay? Importante aqui, pessoal, para nós. Cada ente federativo tem suas próprias receitas da Seguridade Social previstas na sua própria LOA. Okay? Aqui alguns princípios para nós considerarmos, né, essa questão. Segundo a doutrina, a lei orçamentária deve conter apenas matéria financeira, não trazendo conteúdo alheio à previsão da receita e à fixação da despesa. Okay? Constituição Federal de 88, artigo 65, parágrafo 8º da lei orçamentária anual, não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Outro ponto aqui é sobre a exceção, né, ao princípio da exclusividade. Artigo 65, parágrafo 8º, não se incluindo na proibição de autorização para abertura de créditos suplementares. Vimos sobre créditos suplementares, créditos adicionais, né, em aulas anteriores, né? A contratação de operações de crédito, que são empréstimos, ainda que sob a antecipação de receita, nos termos da lei. Ainda que o artigo 165, parágrafo 6º, a proposta de lei orçamentária será acompanhada de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios, benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. O que é realmente a anistia, pessoal? A anistia, ela está relacionada ao perdão de multas, a remissão ao perdão de dívidas. Então, aqui a LOA, né, a consideração desse parágrafo 6º é que o projeto de LOA será acompanhado de demonstrativo regionalizado. Tá? Receita e despesa deve conter nesse projeto do demonstrativo. Outro ponto aqui no parágrafo 7º, os orçamentos previstos no parágrafo 5º, inciso 1º e 2º deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais segundo o critério populacional. Então, qual dos objetivos da LOA? Então, reduzir desigualdades interregionais. Qual orçamento você vai considerar para fazer essa redução das desigualdades interregionais? O orçamento fiscal e o orçamento de investimento, ou seja, para infraestrutura, né, e orçamento realmente dos gastos públicos, fiscal e de investimento. Não será utilizado aqui orçamento da Seguridade Social. Não. Tá? Para reduzir desigualdades sociais, para compatibilizar com o PPA, a LOA ela vai, então, utilizar esses dois orçamentos, orçamento fiscal e de investimento. Agora que nós estamos falando da LOA, tem no ADCT, lá no finalzinho da Constituição, artigo 88, artigo 35, parágrafo 2º, né, a linha, parágrafo 2º, né, inciso 3º. O projeto de LOA da União será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. Então, até 31 de agosto, pessoal. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Até 4 meses antes tem que enviar o projeto de LOA para o Legislativo.
devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Quando é que termina a sessão legislativa? Até 22 de dezembro. Okay? Então, qual é o período que o executivo tem para preparar a LOA? O executivo elabora a proposta, ou seja, o projeto de LOA e envia para o legislativo de janeiro. Iniciou janeiro, ele tem até 31 de agosto. Enviou até 31 de agosto, de setembro, 1º de setembro até 22 de dezembro, é o prazo do Congresso Nacional votar e aprovar a LOA. Isso estou falando no âmbito federal. Estadual e municipal é a mesma coisa. Tá? Lei orçamentária não aprovada no prazo. O que acontece? Observa aqui. Eu separei aqui em 2 fases. Primeira fase, o Poder Legislativo não recebe proposta orçamentária. Digamos até o 31 de agosto, que é o prazo. Proposta de 2013. A LOA vigente seria de 2012, correto? Aqui nós temos aí o final do ano, 31 de dezembro, e uma segunda fase aqui que eu estou considerando o seguinte: o projeto de LOA 2013 não foi sancionado pelo Poder Presidente da República até 31 de 12. Ele não sancionou. Tem o prazo de sanção, né, até 31 de 12. Então, a proposta, a programação da PLOA 2013 poderá ser executada para entendimento de algumas despesas, né, considerando 1/12 da ação por mês. Então, nós vemos aqui uma relação dos anos de 2012 e 2013. Separei em primeira fase e segunda fase. Nós estamos separando aqui uma situação específica em que não foi aprovada a lei no prazo. Né? Então, algumas despesas, as despesas continuam, né? Cedo ou tarde, isso vai ter que regularizar. Então, o presidente vai ter que sancionar, o Congresso vai ter que, mesmo realmente, votar, né, considerar, dar os seus vetos, certo? E a proposta realmente vai considerar a execução nesses termos. Né? Assim, o que nós vemos aqui no planejamento orçamentário desse PPA 2012-2013? Considerando só umas últimas considerações antes de terminar esse momento de aula. O mandato do presidente, digamos aqui, 12, 13, 14, 15, né? Aqui nós temos a LOA 2012, aprovada em 2011, a vigência em 2012 dessa LOA, foi aprovada em 2011. O LDO, você observa aqui, meados do ano de 2012, aprovado para 2013, né? A LDO 2014, ela é aprovada no meio do ano de 2013, meados do ano, para a vigência de 2014. Enquanto isso, está sobre a LOA 2013. A LOA 2013 já está em vigência. Né? Outro ponto aqui, que nós vemos, é a continuidade disso. A LOA, em 2014, a LOA 2015 foi aprovada. A LDO. 2014, lógico, está sobre a vigência da sua própria LOA. 2014. Todo o ano é aprovado realmente a LOA para o ano seguinte. Né? Então, a vigência de 2014 é porque foi preparada em 2013. Né? Foi aprovada, votada, organizada em 2013. Aí continua aqui, realmente, a LDO em 2015, 2016, observa Lei de Diretrizes Orçamentárias e LDO, também realmente no mandato, aqui nós estamos no segundo mandato, né? 2015, 2012, 13, 14, 15. Né? Então, nós vemos aqui o início realmente de um novo mandato, vai iniciar já com uma LDO, certo? Também no mesmo processo, aprovada em 2015 para 2016, LOA 2015, vai ser aprovado o projeto de LOA 2016 para o ano de 2016, no qual iniciará o novo mandato presidencial. Esse aqui nós temos a vigência de um PPA, 2012-2015, ok, pessoal? Eu ia considerar alguns instrumentos de planejamento, mas eu vou deixar aqui, obrigado aí esse momento de aula,
Deixa eu terminar só uma última consideração aqui sobre o ciclo orçamentário ampliado no âmbito federal. Então, o que nós vemos aqui? A lei do ciclo orçamentário ampliado. Nós temos o encaminhamento, a fase de aprovação e a fase de vigência. O encaminhamento. O que nós vemos aqui do encaminhamento? O PPA é encaminhado até 31 de agosto, do primeiro ano do mandato do presidente, correto? A aprovação do PPA é até 22 de dezembro. A vigência do PPA é de 4 anos, 1º de janeiro do segundo ano do mandato do presidente até 31 de dezembro do primeiro ano do mandato seguinte. Foi? Ok, pessoal? LDO. A LDO ela é encaminhada pelo presidente da República até 15, o executivo, né? Federal, estadual ou municipal, até 15 de abril. A LDO ela é aprovada até 17 de julho. Se não for aprovada até essa data da sessão legislativa, não será interrompida. Certo? A aprovação. A vigência são 18 meses da LDO, da aprovação até 31 de dezembro do ano seguinte. 18 meses de duração da LDO. Tá? A LOA, ela é encaminhada até 31 de agosto, assim como o PPA, do primeiro, ou seja, o PPA no primeiro ano do executivo, da gestão do executivo, até 31 de agosto. Assim como o PPA tem que ser aprovado até 22 de dezembro, que ainda tem a sanção pelo presidente da República. Certo? A vigência da LOA, aqui nós estamos falando de LOA, né? 31 de agosto, encaminhamento, aprovação 22 de dezembro, um ano a vigência, por isso que é lei orçamentária anual, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui uma questão, para finalizar. No âmbito federal, o prazo de envio para a apreciação do projeto de lei orçamentária anual, a PLOA, de Lei de Diretrizes Orçamentárias, PLDO, e o Plano Plurianual, PPA, do exercício financeiro será até 31 de dezembro do Poder Executivo do projeto de LOA, do projeto da LOA. Errado. A LOA é até 31 de agosto, não é 31 de dezembro. 22 de dezembro pelo Poder Executivo do projeto da LDO. Errado. A LDO é até 15 de abril. Ok? A LDO enviado pelo Poder Executivo até 15 de abril. C. 15 de abril pelo Poder Executivo do projeto de PPA, Poder Legislativo do projeto de PPA no primeiro ano do mandato presidencial. Errado. PPA até 31 de agosto do primeiro ano do mandato. Do envio pelo Executivo. 22 de julho pelo Poder Legislativo do projeto da LOA. Errado também. LDO, 15 de abril, envio pelo Poder Executivo. Né? E, finalmente, letra E, 31 de agosto, pelo Poder Executivo do projeto da LOA. Né? Certo. Então, a LOA é enviada, então, até 31 de agosto, pelo Poder Executivo. Então, faremos algumas atividades. Muito obrigado pela aula, valeu pelo momento de estudo. Vamos continuar aqui. Muito obrigado por tudo, pessoal. Valeu.